Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Eu quero lembrar quem está assistindo que o padre está com o microfone para poder o som pegar bem no aparelho aí para você. Não é que a igreja esteja cheia não, viu minha gente? Coloquemo-nos com humildade diante do Senhor, invocando a sua misericórdia e digamos: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Escutemos a palavra do Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor, Deus, deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque eu sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condições divinas, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens, encontrando aspecto no humano. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo
e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, seu Pai. Palavra do Senhor. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos e os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho. Vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo:
Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: a outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou ao meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e bateu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Nós estamos num momento todo especial da nossa vida de fé, vivendo essa preparação para a morte e para a ressurreição de Jesus. Um caminho que eu posso dizer que é de amor, porque por amor Deus nos fez. Por amor, Ele preparou sua chegada para a terra. Amando, encarnou-se. Assumiu-nos. Por amor, morreu crucificado por mim e por você. E ressuscitou por nós. Um caminho de total iniciativa e ao mesmo tempo de entrega. Deus não mediu esforços de agir a nosso favor. Tudo o que Deus fez pensando na nossa salvação. Por outro lado, temos uma realidade criada por Deus, mas que virou-lhe as costas. E vão tratar o Criador, o Salvador, vamos usar os termos, Redentor, como se fosse para eles, ou para nós, por causa do pecado, uma verdadeira desgraça. Então veja que no Antigo Testamento, assim como nós encontramos o amor de Deus agindo para salvar essa humanidade, preparando a sua chegada, temos também aquele povo que Deus quer salvá-lo, dando as costas para ele. É a humanidade que dá as costas ao Senhor. É o que nós encontramos também hoje. Depois da encarnação do Verbo, depois de sua morte e ressurreição, quantos batizados não continuam dando as costas a Deus, crucificando o Senhor? Todos nós contribuímos
com o que estamos celebrando agora? Porque pecamos. Porque buscamos a nós mesmos. Porque colocamos-nos acima de Deus. Porque nos achamos mais importantes do que Deus. Mais importantes do que outras pessoas. Então, se de um lado nós temos o mistério do amor de Deus, esse mistério salvífico, por outro lado nós temos também uma história de iniquidade. Por isso que nós podemos dizer, celebrando o texto, com o texto de hoje, do ódio do mundo que crucificou Jesus. A primeira leitura já nos coloca nesse ponto. Ele vem, mas vai sofrer. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Nós estamos com o cântico do servo sofredor. Este servo, que é Cristo, teve sua vida toda voltada para o Pai. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Diz ainda, ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. O que aconteceu justamente no momento de flagelação de Jesus. Jesus passa por um sofrimento de rejeição pelo próprio povo judeu. Passa por um momento de rejeição lá dentro de Caifás e os outros sacerdotes, o núcleo da fé de Israel. E passa também pelo sofrimento ali diante de Pilatos e seus soldados, até ser crucificado. Cuspiram nele, bateram nele, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Quanta coisa fizeram com Jesus. Mas ele permaneceu firme. Repito, enquanto o mundo odeia, Cristo ama. O que estão fazendo com o servo, vão fazer também com os seus seguidores. Mataram Estevão, os outros apóstolos, os discípulos dos apóstolos, uma série imensa de cristãos que foram mortos por causa de sua fé em Jesus Cristo. No contexto ainda judaico, no contexto romano, até hoje esses seguidores de Jesus passam pelas mesmas humilhações. Na verdade, todo consagrado a Cristo sofre rejeições, é desprezado. Hoje, nós temos uma realidade que está se abismando mais ainda, porque ela está tomando dimensões gigantescas para o mundo inteiro. Nós temos hoje os inimigos da cruz de Cristo, esses que estão do lado do mistério da iniquidade, impondo para a realidade cristã suas misérias, o ateísmo deles. Estão se servindo de uma terrível pandemia para a humanidade para criar uma outra ainda maior. Estão usando da Covid-19 para perseguir Cristo e persegui-lo nos seus seguidores, nos seus discípulos. Se eu estou agora celebrando, tendo que usar esse meio social para chegar até você, é porque eu estou sendo forçado. Forçado a estar com a igreja fechada. Com 3, 4 pessoas, mas com a igreja fechada.
Mas por que está passando por isso? Porque existem aqueles que estão altamente envolvidos na iniquidade, que não suportam Cristo e estão querendo destruir a fé em Cristo. Porque destruindo a fé, fica mais fácil para manipular as pessoas. Porque a força que vence qualquer batalha é a fé. 90% ou mais da população brasileira, por exemplo, acredita em Jesus Cristo. Católicos e de outros ramos religiosos cristãos. Com a fé, as pessoas se sustentam, se alimentam. Porque não é fácil. Há 500 anos de descoberta do Brasil, o povo brasileiro vem sofrendo como sovaco de aleijado. O que existiu até hoje de corrupção, escravidão, assassinato nesse país não é uma brincadeira. Os maiores assassinos são aqueles que tiram do outro a possibilidade de vida, segurança e saúde. Então, 500 anos de opressão, de sofrimento e tristeza. Esse povo se manteve de pé por causa da fé. Tem sido o alimento cotidiano desse povo. Só que agora, como o diabo é inteligente, então ele coloca na cabeça dos seus filhos a ideia de que, eliminando a fé desse povo, vai enfraquecê-lo. Porque sem fé eles não lutam. Sem fé, facilmente não se tem a esperança, porque eu preciso acreditar em Deus. Se eu não tenho esperança, eu estou à disposição de qualquer força, de qualquer líder, de qualquer poder. Observem bem. Aquilo que é mais essencial na fé cristã está sendo privado da participação do povo, como se tivesse sentido um padre e um bispo sem povo. Não tem sentido. Então você tem uma celebração como a celebração da Páscoa, a solenidade da Páscoa, que não pode ser vivida. O povo não vai poder celebrar, participar da maior e mais importante celebração da igreja, que é a vigília pascal. Mas por que não vai poder? Porque eu vou ter missa o dia todo. Então por que eu não posso ter a vigília da Páscoa, a vigília pascal, à noite? Não já passou o dia? Por que à noite eu não posso? Sabe por quê? Porque aqueles que lideram, eles não têm conhecimento da doutrina da igreja. Eles não têm conhecimento da fé da igreja. Daquilo que é essencial para a vida cristã. Como aqueles que tentaram Jesus e quiseram matá-lo. Eles tinham conhecimento da verdade sobre Jesus? Não. Então, aqueles que nos proíbem das coisas mais essenciais, têm conhecimento profundo disso aí? Alguém poderia dizer, tem não, porque todo mundo que conhece a verdade, abraça-a imediatamente. Não tem conhecimento. E por trás está a lógica maligna guiando os nossos políticos. Eles estão combatendo a fé. Talvez até alguns não tenham nem a intenção de fazer isso. Mas o plano maligno está por cima deles. Assim como perseguiram Cristo, estão perseguindo o seu corpo hoje, a sua igreja.
A igreja que é serva, que deve carregar essa cruz e será certamente crucificada nela. Porque o corpo participa do mesmo mistério. Por isso que São Paulo vai dizer: completo na minha carne aquilo que faltou na paixão do Senhor. O mistério da iniquidade está solto. Qual deve ser, portanto, a nossa atitude diante disso? Fazer como Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. O Salmo 21 traz um pouco, de forma oracional, aquilo que está acontecendo com Jesus e com a sua igreja hoje. Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. Agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Cães numerosos me rodeiam furiosos. São todos esses que não acreditam e querem destruir Cristo, querem destruir a fé, querem destruir a igreja. São esses os cães. Por um bando de malvados, olha, cães malvados, traspassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Que tristeza, minha gente, para alguém vir ao mundo para ser inimigo de Jesus. É triste isso. É o que nós estamos encontrando a palmos. A palmos. Imagine, sua mãe teve tanto amor a você, cuidou de você, quis que você fosse um homem ou uma mulher de Deus, e você se torna um assassino de Jesus, um combatedor contra a fé, um legítimo inimigo da verdade e do bem. Eu fico pensando numa mãe que deu à luz aos corruptos do Brasil. Meu Deus, que tristeza para essa mãe. A alegria da Virgem Santíssima está, olha, no Filho. Maria que se alegra com aquele que salva. E as mães de hoje, com seus filhos tão corruptos. O que é que está acontecendo? Esses são cães malvados que procuram destruir Cristo, destruindo seus discípulos, destruindo a fé, destruindo a igreja. Repartem tudo que é de Jesus entre si. São Paulo, na segunda carta, na segunda leitura, carta aos Filipenses, ele diz, como que por outro lado, Jesus Cristo se humilhou e foi exaltado. Ele que é Deus, existindo em condição divina, nos assumiu até o ponto de chegar à morte e morte de cruz. É o processo da kenosis, é o processo do esvaziamento, é o processo da vida de quem se faz servo. Não precisava o mundo agir desse jeito. Então por que age? Porque ali está o inocente, ali está o santo, ali está o Salvador, ali está a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o Satanás. Ali está a vitória. Cristo é a vitória para tudo isso. Na condição de servo. O ódio é grande porque Cristo não absorveu, não abraçou, não quis a forma de pensar do mundo. Agiu de modo contrário. O mundo age explorando, matando, sugando o outro. Cristo age, Ele dando a vida dele em benefício da vida do outro. O processo é contrário. Ele não faz a sua vontade, Ele faz a vontade do Pai. Coloca-se à disposição dessa vontade para que o outro viva. É por isso que o mundo tem ódio a Jesus. Por isso que o mundo até hoje, quando vê uma pessoa justa,
alguém que caminha na verdade, que quer a verdade, que quer a salvação, cai logo em cima dele ou dela. Por quê? Porque é diferente, porque não pensa como nós, porque não age do nosso jeito, porque pensa de outro jeito. Como se fosse pecado pensar diferente. Pois bem, é dessa forma que o mundo está agindo com relação à igreja. A igreja na sua condição de serva. A igreja que tem os seus templos precisando celebrar nas catacumbas. Eu me sinto numa verdadeira catacumba, celebrando por meio desse fez. Minha gente, a questão aqui não é a doença. Não é. Dê uma passadinha no supermercado hoje. Eu acho que está fechado já essa hora, né? Vai fechar. Mas passe lá para você ver a multidão comprando. Hoje mesmo passei no centro da cidade. De uma cidade. Quanta gente. Quanta gente. Supermercados grandes tudo abertos, pequenininhos das pessoas fechados. A doença existe, a doença é terrível, no sentido de se você não se tratar logo, não tiver o tratamento precoce, vai se prejudicar. No entanto, o mal que estão fazendo utilizando essa doença é pior. Pois bem, Jesus Cristo chegou para a nossa salvação. Esteve diante de Pilatos. Pilatos teve a oportunidade, como político, de mudar de vida abraçando a verdade. Mas ele é político. Com respeito a alguns políticos, a maioria é que nem Pilatos. Não quer perder a posição. Não vai trocar seu cargo, seu nome, pela verdade. Não vai. Porque aí a verdade vai torná-lo nu diante de Deus. E ele tem a lógica do mundo. Pilatos tem essa lógica. Ele viu que Jesus era inocente. Ele viu. Mas ele não teve coragem de abraçar a inocência. Ele entregou Jesus para que o Sinédrio decidisse. Mas o Sinédrio não tem poder de matar. O Sinédrio já traiu Jesus. O Sinédrio já traiu Deus. O Sinédrio já traiu a religião. Então manda para Pilatos, porque é ele que tem que matar. Pilatos manda castigar Jesus, o inocente. Os soldados também escarnecem de Jesus. Cospem, batem, humilham, fazem o que bem entendem, segundo inclusive a primeira leitura de hoje, o Cântico do Servo do capítulo 50. Os soldados também têm uma oportunidade, mas o policial, ele é usado pelos seus governantes. A mentalidade do soldado é a mentalidade de quem governa. Então, se você tem um ditador, você tem soldados à sua disposição. Se você tem um homem de bem no governo, você tem soldados à sua disposição. Então, o soldado vai como marionete na mão de governos, ditadores. Pilatos era um desses. Não era bonzinho. Então, Jesus é escarnecido. Depois volta para Pilatos. E aí, o grupo daquele povo, insuflado pela maldade do Sinédrio, vai querer que solte Barrabás, já que tinha por lei que soltar alguém naquele período. Trocaram o inocente por um bandido. O que acontece no Brasil, não é? O nosso Supremo prende o inocente e solta os bandidos da sociedade. É sempre assim, até hoje é assim. Pois bem, desse jeito. Então, Pilatos, a pedido do Sinédrio, vai soltar o bandido e vai mandar matar o inocente. O inocente vai ser crucificado por causa do jogo de interesse, da sujeira que estava tanto na política de Pilatos quanto nas lideranças religiosas de Israel. A minha pergunta é:
Estamos, por acaso, vivendo uma época diferente? Assim como Pilatos, a política de hoje não está podre? Assim como na época de Jesus, lideranças religiosas também não estão corrompidas? Pensemos bem. Depois que a famigerada ideologia entrou em muita gente da igreja, veja quanta confusão nós temos hoje. Divisão, o povo já não sabe para onde olhar, o que seguir, igreja fechada, isso, aquilo. Pelo amor de Deus, isso é corrupção, minha gente, que existe em toda parte. O jogo de interesse pessoal. O que eu venho dizendo sempre, até quando, depois de 2021 anos, nós vamos continuar satisfazendo as nossas vontades e nunca a vontade de Deus? Mas aí você poderia argumentar comigo, mas padre, nós tivemos homens e mulheres no mundo que viveram a vontade de Deus. Verdade, os santos. Veja como esses são raros. Raros, tendo em vista a multidão que existe no planeta e, vamos dizer, usando a nossa própria igreja, dentro da igreja de Cristo. Raras são as pessoas que fazem de si um instrumento de salvação, que têm coragem de renunciar à sua vontade para fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Hoje, depois da ressurreição de Cristo, 2021 anos após, nós encontramos ainda Caifáses, Anáses, tantos daqueles líderes religiosos, quantos dentro da igreja, na mesma posição, trocando o inocente pelo bandido, pelo condenado. Quantos dentro da nossa própria igreja não trocam inocentes por bandidos? Continuamos fazendo isso. Para nossa vergonha, o texto, veja como o texto é bem atual. Cristo é entregue à morte. É Ele o inocente. Vão escarnecer dele, inclusive, já crucificado, preso na cruz. Os guardas vão tirar a sorte para saber a quem cabe a sua veste, a sua roupa, a veste sacerdotal. Só o sacerdote tinha uma veste sem costuras. Uma veste cara, veste boa. Pois é que Jesus Cristo está com essa veste. Tirar a sorte da veste de Jesus, a veste sacerdotal. Para quem vai cair a sorte? Ainda querem ridicularizá-lo. Olha, tu não constróis o templo em 3 dias? Vamos, sai da cruz para que vejamos e criamos. É o espetáculo, é o show. Veja isso que acontece. Cristo continua dessa forma ainda hoje. O que é que devemos fazer? Olhar para Jesus. Tomar o exemplo dele. O exemplo de servo. Viu tudo isso. Sabia do que estavam fazendo. Ao mesmo tempo, percebendo a limitação de todos. A ira não lhe entrou no coração. Raiva nenhuma. Desprezo também não. Havia ira nos outros, desprezo dos outros, ódio dos outros, mas nele, não. Em todo momento, Jesus Cristo se manteve diante do Pai, firme no seu propósito salvífico, agindo como um verdadeiro servo. A entrada dele em Jerusalém, montadinho no jumento, sinal de servo. Amanhã falarei melhor sobre isso. Então, como servo, pois é assim que ele se apresenta para nós. Então vamos fazer a seguinte pergunta: e nós? Estamos servindo também? Colocamos nossa vida a serviço? Aprendemos com Jesus verdadeiramente a fazer da nossa vida um dom para o outro?
O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Pensemos bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Algumas preces que a gente vai colocar diante de Deus, todos os doentes, não só por causa da Covid, mas de todas as outras doenças que estão assolando aí. Nós temos o pai da nossa ministra Isabel, que está internado. Faz pouco tempo que a mamãe dela partiu para o céu. Agora o pai doente, bem doente. Vamos colocar todos os outros doentes. Também aqueles que estão passando por problemas psicológicos sérios. Aqueles que estão numa angústia tremenda, perdendo o sentido da vida. Vamos pedir a Deus também nesse momento, por nossos católicos, muitos que estão perdendo a graça de participar da Santa Missa, já não acreditando mais em padres, nem bispo, nem ninguém mais. Quantos estão frios, meu Deus, quanta gente. Eu acho que todo mundo sabe o que é que está acontecendo, né? Pedir por essas pessoas força, coragem, não é? Permanecer firmes nessa batalha, enquanto podemos, porque o que vale é esse tempo agora, esse momento em que eu posso dizer a Deus, me perdoe, perdoe a mim, perdoe aos meus. Eu tenho consciência desse momento. Peçamos a Deus pelos nossos garis, carregando as carniças das nossas casas, por aqueles que estão trabalhando nos hospitais, carregando toda a carniça de doença, de tudo que está ali também naqueles hospitais. Essas pessoas parecem que são inumanas, não é? Não são humanas, são grandes, são super-humanos, porque trabalham com material de Covid, material de tudo nesse mundo, de tudo quanto é doença, estão ali nos hospitais. Os médicos que estão abertos verdadeiramente à cura das pessoas. E a conversão para os que estão preocupados em ganhar, a conversão para os nossos políticos corruptos, a conversão para todas as pessoas que estão enganando umas às outras e tirando alguma sorte sobre o que acontece hoje. Rezemos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, acolheu os nossos pedidos por Cristo nosso Senhor. Bendito seja o Senhor Deus do universo, pelo bem que recebemos nossa bondade, por da videira do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai tornar linda a salvação. Bendito seja o Deus. O coração contemplado seja o Senhor.
Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado à morte pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Fernando, seu auxiliar Macedo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos a Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Teremos Santa Missa na quinta-feira, às 19 horas. É quando começa, né? Na quarta-feira a gente não tem a missa dos Santos Olhos, às 9 horas, o bispo com a equipe do Conselho Presbiteral. Na quinta, às 17 horas, celebrarei no alto, Capela de São José, Operário. E às 19 horas celebrarei aqui. Tem que terminar às 20 horas. Que dia de semana não é isso? A partir do dia 1º, você vai das 5 às 20. Né? Então, nós estamos aí nesse horário. Então, 1 hora, porque não vamos ter lava-pés. O bispo já colocou também algumas observações. Não vamos ter lava-pés, não vamos ter o traslado do Santíssimo, não vamos ter nada disso. Vai ser a Santa Missa. Santa Missa da Ceia, dá para a gente celebrar em 1 hora para não ficar muito cedo e eu poder celebrar lá em cima no alto. Depois, na sexta-feira, teremos a celebração da Paixão, às 15 horas, horário normal. Não teremos a Via Sacra, né? Não pode ter a Via Sacra pela rua. Mas a gente pode fazer a celebração aqui dentro da igreja. Vigília Pascal não tem como acontecer com a presença do povo, porque está dentro do horário de 20 às 5 da manhã, o vírus pega. Então não pode ser à noite, só pode ser durante o dia. Como a vigília pascal não pode ser antes do pôr do sol, então só pode ser à noite, nós vamos celebrá-la, aqui eu tenho que celebrar, às 8 da noite, via o Face ou YouTube. Então só a presença da equipe de liturgia, aqueles que vão fazer as leituras, não tendo a participação do povo, porque se eu celebrar a Páscoa do Senhor, a vigília pascal com o povo, eu posso ir para a cadeia, né? E vou estar em desobediência. Então, teremos a Santa Missa da vigília pascal, simplesmente com a equipe de liturgia, e pela internet. Será às 8 da noite do Sábado Santo. Não vamos ter, inclusive, batismo. Porque o batismo à noite na vigília pega. Agora, 7 da manhã na missa não pega. Então, o povo que vem à noite não pode vir de manhã para o batismo das pessoas na vigília. Não pode ser na vigília. Então, na missa do dia. Na missa do dia, pode. À noite, não pode. Então, teremos a Santa Missa no dia da Páscoa, às 7 da manhã, no domingo, horário normal. Às 7 da manhã aqui. Às 9 na Sagrada Face. E às 16 horas, lá em cima no alto. Para terminar às 17, porque depois das 17 começa o vírus. Até às 17 o vírus obedece. Então, nós vamos celebrar 16 para não ficar muito cedo e quente. Então, com respeito ao vírus, ao Senhor vírus, né? Então, eu vou celebrar 16, a gente termina ali por volta de umas 5 para as 17, porque aí o povo vai para casa e aí a gente conclui o domingo. Não podemos celebrar à noite, até o dia 25, se não me engano, de abril.
Então não teremos missa aqui no sábado e só teremos missa na matriz às 7 da manhã do domingo. 7 da manhã. Porque senão não celebro nas comunidades, né? 7 da manhã aqui, 9 da manhã na Sagrada Face e às 4 da tarde na capela de São José Operário. Então esse é um detalhe muito importante. A outra coisa que eu quero pedir para você, né, que está aqui e você que está me vendo agora, tenha cuidado, viu? Tenha um pouco de cuidado, porque eu estou achando que estão começando a jogar a culpa do fechamento das igrejas nos padres. Então tem gente que já está começando a entender que é o padre que está abandonando a paróquia. Mas não é o padre que está abandonando a paróquia não, viu minha gente? O padre não está podendo abrir a igreja porque é impedido pelo governador e pelo decreto assinado pelo arcebispo. Claro, não é? Senão a igreja estaria aberta. Então o padre está obedecendo ao bispo, eu obedeci ao meu bispo. Então está em obediência ao bispo e ao decreto do governador, como outros estados e outros lugares. Então não é o padre o responsável pelo fechamento da paróquia. Como nós estamos com isso há mais de um ano e entramos noutra fase agora no ano seguinte, aí diz assim, ó, nós temos o padre, mas o padre não nos dá atenção. Como é que eu posso dar atenção, né? Como é que outros podem fazer? O que a gente pode fazer é celebrar via internet, quando pode, é fazer visita aos doentes, é acudir em alguma coisa. Nossos grupos e pastorais não podem agir na paróquia. Hoje mesmo nosso catequista estava dando formação via internet. Não pode. Os grupos não podem vir para a igreja. A movimentação da igreja não pode nada. A igreja parece que está fechada. O que é que a gente vai fazer? Pois é, mas existe gente ruim que diz que a gente não está dando atenção à paróquia. Olha, abandonou a paróquia, está abandonando tudo. Olha, eu vou dizer uma coisa, é cada pedaço de gente a gente tem que rezar. Olhar como Jesus Cristo e dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É maldita toda e qualquer pessoa que pensa uma coisa errada e sai divulgando sem saber das coisas. Então vá se converter, converta-se, peça o perdão dos pecados, viu? Aqui inclusive na nossa paróquia, eu atendo gente de confissão que não está encontrando confissão nas suas paróquias, é verdade. Alguns padres são idosos, estão dentro desse regime aí que não pode atender ninguém. Tudo isso a gente precisa levar em conta nesse momento. Uma outra coisa para concluir, eu quero pedir a vocês, pedir a você, que reze, porque nós já estamos tendo padres em crise. Então nós temos padres com depressão, não aqui, né, na nossa diocese, mas em outras. A gente tem acompanhado isso pela internet. A gente teve padre que se suicidou, a gente teve bispo com depressão, que saiu da depressão depois de estudar melhor a vida de São José, a partir de São José, isso a gente viu durante essa semana. A gente tem uma série de gente, né, entrando em depressão. Por quê? Porque eu fui ordenado para ser instrumento da bênção de Deus, da salvação de Deus, para o povo de Deus. Então, quando o padre é obrigado a viver sem o seu povo, se ele não estiver muito enraizado em Deus, ele pode fraquejar. Porque a razão da vida dele é essa, viver como padre, diante de Deus. A razão é Cristo, mas vai viver Cristo na sua condição de padre. Só que hoje a gente encontra muitas dificuldades, não é? Então a gente tem que estar forte, inclusive para ajudar uns aos outros. Então você tem o problema do Covid, você tem a corrupção desses governos, você tem a incompreensão de muitos que deveriam ter cuidado melhor com seus padres e tantas coisas. Então a gente precisa ver que está todo mundo dentro de um momento difícil.
Depois, a nossa condição de padre tem que dar atenção às pessoas que estão sofrendo em família, que é a destruição da família, outra coisa que estão querendo. Destruição de família, destruição de tudo. Eu venho confessar aqui, eu nunca confessei gente com tanto problema como ultimamente eu estou confessando. Gente com muitos problemas. E aí parece que o padre não tem problema também. Tem que resolver o problema dos seus paroquianos, do povo que sofre e até de outras paróquias. Então veja, é bom que rezem pelos seus padres e tenham cuidado com o que vocês andam dizendo. Tenham muito cuidado. Você pode estar sendo usado, como os nossos governos, pelo demônio. É isso que ele está fazendo, dividindo a igreja, criando problema dentro da igreja, jogando padre contra bispo, bispo contra padre, o povo contra bispo, bispo contra o povo. Todo mundo fazendo esse bolo triste. Cuidado, não entre nessa onda. Nós vamos ter um chumbo grosso maior? Vamos. O sofrimento vai aumentar? Vai. Mas a esperança, claro, para quem crê, existe esperança. Então vamos enfrentar essa Semana Santa, mais uma, sem poder celebrarmos juntos. Difícil isso, mas vamos enfrentar e nós vamos vencer, não é? Com a graça de Deus. Alguém pode estar dizendo, não, mas a igreja quem vale sou eu, o templo não vale nada. Não, o templo vale. E eu não sou igreja individualmente falando, não. Formamos o corpo de Cristo. Não existe igreja católica dentro de casa sozinha, individualizada, cada um no seu quarto. Não existe isso, não. A igreja de Cristo precisa sim estar aqui, precisa celebrar os sacramentos, precisa viver os sacramentos, precisa viver a obra de Deus. Você em casa não está recebendo sacramento, você em casa está atento a muita coisa. Por exemplo, amanhã, quinta-feira, vamos ter a Santa Missa, nós, padres da Arquidiocese, vendo como vocês pelos meios sociais. O bispo vai estar com a equipe e nós vamos estar com o celularzinho na mão. Como é que vai ser isso, não é? Como é que eu vou estar dentro de casa uma hora? E se chegar uma pessoa precisando de uma emergência na hora? E se eu tiver que correr daquela hora? Entende? São tantas coisas que a gente precisa ver. Isso é apenas um meio, mas é um meio troncho. O ideal é estarmos na casa de Deus. Todo mundo vir para a casa de Deus. Você sabe qual será o resultado de você ficar dentro de casa, participando da missa em casa, podendo vir à missa na igreja e não vir? É perder a fé. Você vai enfraquecendo a fé até chegar ao ponto de não querer saber mais de nada. Até colocar na sua cabeça que a religião não é importante, que a Eucaristia não é importante, que padre não é importante, que bispo não é importante, que nada disso é importante. Pronto, você vira agora um herege e assim até virar ateu e perder-se tudo e está aí na mão do comunista. É isso que está acontecendo. Ok? Pense nisso. Pense nisso. Então vamos pedir por todos a graça de Deus. Vamos fazer uma caminhada de fé. E eu espero que você não perca a consciência da importância de você estar na casa de Deus. Principalmente nos domingos. E agora na Semana Santa, principalmente na vigília pascal. Como não pode na vigília, temos a possibilidade da missa do dia. Pronto. Então na missa do dia, no domingo, você se organize. Tá bom? Aqui na paróquia no domingo, portanto, teremos a missa às 7, às 9 e às 16 horas. Aí você já sabe o horário e participa. Você que é de outra paróquia, veja aí na sua paróquia como vai acontecer, tá bom? A alegria do Senhor seja a força de todos. Tenha uma santa noite, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.